Nesta semana, na novela mexicana Esmeralda, Fátima faz um inferno da vida de Esmeralda e por culpa da fariseia, a moça cai dentro da piscina e quase morre afogada. Além disso, Fátima também busca humilhar Esmeralda de todas as formas mais cruéis e possíveis. E não para por aí. A cena mais esperada de toda a novela chega. Finalmente, Crisanta abre a boca e revela para Rodolfo e Branca que Esmeralda é a verdadeira filha deles. Quer saber como tudo isso vai acontecer? Como será essa cena? Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 29 de dezembro a 2 de janeiro de 2026. Mas antes, quero desejar um feliz e abençoado ano novo para todos vocês. Deixem seu like e se inscreva-se no canal. Esmeralda, capítulo 35. José Armando diz a Esmeralda que seu pai está viajando e não há motivo para ela ter medo dele. José Armando diz que voltará logo, mas quer ficar seguro de que ela não estará sozinha correndo riscos e por isso a levará para casa grande. Graziella diz a Fátima que tem a possibilidade de Esmeralda não aceitar vir. Fátima afirma que Esmeralda virá sim. Fátima diz que Esmeralda se faz de inocente, mas é mais esperta e abusada do que pensam, e tem certeza que essa tarde José Armando as avisará que Esmeralda aceitou vir para Casa Grande. Esmeralda agradece ao marido por se preocupar com ela e Dominga, mas ressalta que não são bem-vindas na Casa Grande, pois a acham pouca coisa. Ele diz que o convite para ela morar na Casa Grande veio diretamente da família deles. José Armando diz a Esmeralda que não quer que ela aceite a ajuda do Lúcio, pois não gosta dele e quer ela longe daquele pistoleiro. Ele pede que Esmeralda entenda, pois se ela for para sua casa, sua mãe a conhecerá melhor e ela conquistará o carinho da bondosa. Fátima diz a Graziella que quando Esmeralda chegar à casa e o José Armando for embora, vão dar à cega as mais cordiais boas-vindas e espera que Graziella a apoie em tudo. Graziella sabe que isso é errado. Ela diz à mãe que admira a coragem dela e diz que em vez de usar a sabedoria para o mal, ela poderia usar para ajudar o próximo, pois seria invejável, já que sempre consegue tudo o que quer. Fátima confirma e diz que tudo o que quer, consegue, e afirma que no dia que aquela infeliz colocar os pés naquela casa, começará o martírio dela. Esmeralda acaba aceitando ir para a casa de José Armando. Ele diz que levará ela e Dominga essa tarde mesmo. Em seguida, ele beija a lindona. José Armando diz que fica tranquilo em saber que ela será bem tratada na companhia de sua família. Fátima diz a Branca que sabe que ela está preocupada, mas é tudo culpa do José Armando que age de forma imprevisível. Branca critica Fátima por ela ter dado a ideia ao José Armando de Esmeralda ficar na casa. Fátima pede que Branca vá se acostumando com Esmeralda. Branca diz que não gosta de fazer nada escondida do Rodolfo e espera que Esmeralda não venha. Fátima diz que Esmeralda virá contente, mas que se faz de difícil para o José Armando. Esmeralda avisa Dominga que o José Armando levará elas para Casa Grande. Dominga diz a Esmeralda que a casa não é do José Armando, e sim dela. Esmeralda afirma que queria conquistar o carinho de Branca. Ela diz que não sabe por que sente tanta necessidade de ser aceita naquela casa. Inácio avisa a Adrian que ofereceram trabalho a ele na fazenda vizinha, mas não aceitou. Adrian diz que o Rodolfo chegará na semana que vem, mas crê que Rodolfo o aceitará de volta. Inácio diz a José Armando que queria falar com ele, pois foi demitido por Rodolfo por ter tido um problema com Ofélio. José Armando pede que Inácio fale com ele na próxima semana, pois conversará com seu pai, assim que ele voltar. José Armando diz a Adrian que irá se ausentar por um tempo e irá trazer Esmeralda e Dominga para sua casa. Ele pede que Adrian o ajude. Adrian aceita ajudá-lo. Adrian diz a si mesmo que isso será ótimo para acabar com o orgulho da Graziella e quer só ver a cara dela quando vir o doutor casado com a Esmeralda. Graziella percebe que chegou ao fundo do poço, pois não tem coragem para defender seu amor e nem para enfrentar sua mãe, e Esmeralda se instalará na mesma casa. Branca diz a Fátima que o José Armando ama a Esmeralda e tem sentimentos pelos quais não podem brigar. Branca diz que daria tudo para o José Armando esquecer a Esmeralda e se casar com a Graziella.
Fátima diz que enquanto essa moça estiver no meio, não será possível. José Armando chega em casa e avisa a mãe e a tia que Esmeralda aceitou vir para casa. Branca pergunta o motivo da pressa. José Armando questiona quem não tem pressa para ser feliz. Fátima diz que não se enganou e sabia que Esmeralda viria apesar de tudo. Melésio vai à cabana de Dominga e pergunta para onde ela e Esmeralda vão. Esmeralda comunica que vão se mudar para Casa Grande e ficará lá por uns dias, enquanto José Armando estiver na capital. Melésio se faz de vítima, dizendo que ficará abandonado. Esmeralda lamenta e fala que também não queria ir. O tonto pensa e percebe que é melhor Esmeralda ir para Casa Grande, porque lá ela será a única dona, já que na Casa Grande há muita comida gostosa. O doidinho diz que aparecerá na cozinha da Casa Grande e dirá que é amigo dela para que lhe dê um prato com comida saborosa. Já pela tarde, José Armando vai com Adrian até a cabana de Esmeralda para buscar ela e Dominga. Crisanta decora o quarto de Esmeralda com as flores. Fátima critica por tanto enfeite e preocupação delas na arrumação do quarto de Esmeralda, se ela nem verá tudo aquilo. Crisanta conta que Esmeralda se identificará com o cheiro das flores. Crisanta diz que Esmeralda é namorada do José Armando e tem que se sentir quase como dona da casa. Fátima segue demonstrando seu incômodo e desprezo pela chegada da cega na Casa Grande. Crisanta diz que devem fazer com que a estadia de Esmeralda seja agradável. Crisanta diz a Branca que está preocupada por Dominga vir morar ali. Branca diz que teme que Dominga revele o segredo ao Rodolfo de que o José Armando não é filho dele. Esmeralda pega seus brincos para usá-los na Casa Grande. José Armando chama a amada. Melésio se despede de Esmeralda. Ela diz que voltará em breve e que irão à Gruta da Cascata como ele gosta. Eles saem de caminhonete, a caminho da Casa Grande da fazenda. Minutos depois, José Armando, Esmeralda e Dominga chegam. Branca cumprimenta Esmeralda e Dominga e deseja boas-vindas a elas. Branca pergunta se Dominga já se sente melhor. Ela faz um sinal que sim. Fátima diz a Graziela que as visitas já chegaram e ela precisa ir lá recebê-las e dar a elas as boas-vindas. Graziela se chateia com as palhaçadas da mãe. José Armando agradece ao Adrian por tudo. Branca pede que Esmeralda se sinta à vontade. José Armando agradece a Esmeralda por ter aceito o convite. Crisanta diz que Dominga ficará no quarto ao lado. Esmeralda diz a José Armando que se sente sem graça com Branca. José Armando diz que Branca sempre gostou dela. Esmeralda se lembra de quando Branca pediu para ela se afastar do José Armando. Fátima e Graziela cumprimentam Esmeralda. Fátima não perde a chance de constranger Esmeralda. Ela pede que José Armando vá preparar uma bebida para Esmeralda enquanto a ajuda. Os dois saem e Fátima mostra para Esmeralda como é o quarto. Fátima avisa que mandou colocar aquelas flores ali para ela. A Faristeia empurra o jarro de flores e o quebra. Esmeralda se assusta. Fátima bota a culpa em Esmeralda e critica a cega, dizendo que ela é muito atrapalhada, pois acabou de quebrar um jarro de cristal de alta qualidade. Esmeralda quase chora. Fátima segue resmungando. José Armando chega e Fátima avisa que Esmeralda o derrubou. Fátima diz que Esmeralda tocou nas flores e o derrubou. Esmeralda lamenta e pede perdão. José Armando pede que ela não se preocupe. Fátima faz fofoca para Crisanta, Graziela e Branca e as informa que Esmeralda quebrou um jarro de cristal que era dos avós de Branca. Branca se enfurece. Fátima pede que Crisanta vá limpar o quarto e recolher os cacos de vidro. Fátima diz que precisam fazer Esmeralda pensar que tudo aquilo foi um acidente. Graziela se encontra com Adrian. Ele não a deixa passar. Graziela pede que ele pare de procurá-la. Adrian diz que veio perguntar se a namorada do José Armando precisa de alguma coisa. Graziela pede que ele espere lá fora, pois se precisarem de algo, o chamarão. Branca pede que Esmeralda não se preocupe mais. Fátima segue afirmando que Rodolfo vai virar o demônio quando vê o que Esmeralda fez. José Armando diz que seu pai não iria se importar com o jarro. Ele pede que a descarada não aborreça mais sua Esmeralda. Mais tarde, já pela noite, todos estão indo jantar.
Fátima fica furiosa ao saber que Esmeralda e Dominga vão comer na mesa. Fátima critica Dominga e fala que tudo isso deve ter sido ideia da Crisanta. Crisanta diz que Dominga é convidada da família e deve jantar com eles. Fátima quase morre de estresse. Branca pede que a resmungona não torne as coisas mais difíceis. Tula fica preocupada e avisa Jacinta que já está ficando tarde e precisa ir cuidar dos seus netos. Jacinta pede que ela fique, pois a fofoca vai ficar boa e acha que Fátima irá jogar as pedras na Esmeralda. Jacinta comenta que Fátima está se fazendo de boazinha com a Esmeralda, mas sente que a Fariseia está preparando algo pior. José Armando leva a Esmeralda até a mesa. Branca cumprimenta Dominga. José Armando diz que em breve ela recuperará a fala. Branca nota que Dominga quer dizer algo. No dia seguinte, José Armando agradece à mãe por ter recebido Esmeralda e Dominga na casa. Branca diz que não se incomoda por Esmeralda estar ali, mas as circunstâncias lhe deixam afetada. Branca confessa que falou com a Esmeralda e pediu que ela se afastasse dele. José Armando lamenta que a mãe tenha feito isso e diz estar decepcionado com ela. Branca diz que fez isso pensando na Graziella, na vontade do Rodolfo e com o propósito de fazê-lo feliz. Dionísio leva a correspondência para Fátima. Ela pega. Dionísio oferece para Fátima um passeio pelas terras do Rodolfo. Fátima diz que pensará no assunto. Branca diz a José Armando que se sente perdida no que poderá fazer, mas espera que Fátima esteja certa, pois a estadia da Esmeralda pode ser boa para a conhecerem melhor. José Armando revela à mãe que vai aproveitar sua viagem à capital para procurar trabalho. Branca pergunta onde ele pretende trabalhar. José Armando diz que numa clínica. Ele fala que montará seu próprio consultório por si mesmo, com seu próprio dinheiro. Ele esconde da mãe que está casado com Esmeralda, mas diz que ele e Esmeralda já são um só e que sua vida está unida à dela. Fátima vê que a carta que chegou na casa foi mandada por Álvaro para José Armando. Dominga se comunica com Crisanta, dizendo que sente medo de ficar naquela casa. Crisanta diz que ali elas não correrão perigo, pois José Armando está ali para defendê-las e também fará o possível para elas se sentirem bem ali. Crisanta quer ficar calada e não quer revelar o segredo, mas Dominga diz que precisa dizer para Branca que Esmeralda é filha dela. José Armando leva Esmeralda até o jardim dos fundos da casa e conta que ali se vê o Pinedo, que é símbolo da família Penha Real, e tudo ali é propriedade do seu pai. Esmeralda pergunta o que acontecerá quando Rodolfo souber que ele se casou com ela. Esmeralda teme que José Armando será deserdado por Rodolfo e que perderá tudo. José Armando diz que tem o amor dela e com isso conquistará o mundo e superarão tudo juntos e ali na natureza que ela tanto ama a fará feliz. Eles se beijam. Crisanta pede que Dominga não conte nada ainda, pois facilitou esse namoro e quer que tudo se saia bem, sem que revele esse segredo horrível. Crisanta diz que é melhor esperarem os ânimos se acalmarem. José Armando e Esmeralda namoram. Eles comemoram juntos. Graziella os vê. Esmeralda diz que gostaria muito de ver tudo o que ele descreve, pois é muito bonito como ele fala. Esmeralda diz que Deus lhe encheu de bênçãos, e uma delas foi tê-lo encontrado. José Armando diz que só falta ela poder enxergar e acha que o Dr. Lascaino logo deve entrar em contato com ele para operá-la. Fátima lê a carta de Álvaro, onde ele diz que está disposto a operar Esmeralda assim que José Armando quiser. Fátima guarda a carta e decide não mostrá-la para o José Armando. Branca vai até Dominga. Crisanta diz que Dominga só consegue mexer a cabeça e deve estar muito cansada. Branca pede que Crisanta leve Dominga para conhecer os jardins e a capela. Fátima pede que Dionísio a leve à cidade, pois vai ir lá comprar umas coisas. Ela diz que Graziella irá com eles. Ele diz que podem ir na picape. José Armando diz à amada que quer que ela seja sua mulher na igreja, pois irá gritar para todos que estão juntos, perante Deus, e ninguém poderá separá-los. Graziella critica a mãe por estarem indo para a cidade. Fátima diz que vão preparar uma surpresa para Esmeralda. Graziella pergunta que papel tem nesses planos. Fátima diz que ela irá ajudá-la. Lúcio Malavé chega à cabana de Dominga e vê que Esmeralda já não está mais lá. O infeliz amaldiçoa as pessoas que levaram Esmeralda e garante que irá encontrá-la.
Esmeralda, capítulo 36. Fátima e Graziela estão viajando a caminho da cidade. Elas veem Lúcio Malaver cavalgando rápido demais. Fátima estranha e se pergunta quem é aquele homem. Dionísio diz que deve ser o médico da cidade, que já é aposentado, o Lúcio Malaver. Dionísio fala que Lúcio é muito solitário, sente ressentimento por todos e só gosta de uma, que é Esmeralda. Fátima pergunta desde quando Lúcio conhece Esmeralda. Dionísio diz que desde que ela era criança. José Armando pede que Adrian cuide muito bem de Esmeralda durante sua ausência da fazenda. Adrian diz que ele gosta muito de Esmeralda e queria ter a coragem dele para lutar pelo amor. Esmeralda diz ao amigo que quando ele menos esperar, o amor baterá na porta dele. José Armando revela a Adrian que já se casou com Esmeralda. Esmeralda diz que se casaram no civil ontem. Adrian fica surpreso. José Armando pede que ele seja discreto e não diga nada a ninguém. Adrian promete guardar segredo e os apoia. Branca diz a Dominga que soube pela Crisanta que ela cuidou de Esmeralda desde bebê, após a morte dos pais. Branca pergunta se Esmeralda não tinha outros parentes com quem poderia ter sido criada, já que é diferente das pessoas dali e parece ser de outra classe social. Dominga fala que um dos pais de Esmeralda moravam por ali. José Armando retorna com Esmeralda. Crisanta oferece limonada para eles. José Armando aceita uma tequila. José Armando serve um copo de limonada para a esposa. Lúcio Malaver cavalga e galopa chegando até a fazenda. Lúcio Malaver diz a Adrian que está procurando pela Esmeralda. Adrian avisa que ela não está ali e que foi para a cidade com Dominga e José Armando. Lúcio afirma que se Esmeralda e Dominga não voltarem para o barraco, elas vão ver. Branca pergunta a Esmeralda o motivo dela se expressar tão bem. Esmeralda diz que o Lúcio lhe ensinou tudo o que sabe. José Armando diz que o Dr. Malaver ajudou Esmeralda desde que ela era criança. Esmeralda fala que Lúcio é um pouco fechado, mas que no fundo é sensível, pois ama a beleza e é muito culto. Ela fala que sente um grande carinho por Lúcio e sempre será grata a ele por tudo que ele a ensinou. José Armando avisa a mãe que a operação de Esmeralda será em breve e que só estão esperando notícias de Álvaro Lascaino. Graziela critica a mãe por comprar tanta porcaria. Fátima diz que o que fizeram foi um investimento. José Armando decide preparar sua mala. Crisanta leva Esmeralda. Florzinha comenta com Adrian que passará na Casa Grande para falar com Esmeralda e Dominga. Adrian comenta com Florzinha que o que houve entre ele e a Graziela acabou. Flor pede que Adrian convide uma menina da cidade para dar uma volta para causar ciúmes na Graziela. Florzinha diz que isso não falhará. Esmeralda diz a Crisanta que adora o som da água. Crisanta leva Esmeralda para perto da fonte. Esmeralda elogia o som doce e sereno. Crisanta concorda e diz que parece que o som fala muitas coisas. Esmeralda diz a Crisanta que ela é muito boa com ela e agradece muito por isso, pelo carinho com o qual ela a trata. Crisanta diz a Esmeralda que espera que aconteça um milagre e que ela fique para sempre naquela casa, pois a casa é dela, além de tudo que pertence à família Penha Real. Esmeralda questiona a governanta por que ela diz tudo isso. Crisanta afirma que José Armando confessou o profundo amor que sente por ela, e assim que ela se tornar esposa de José Armando, tudo que é dele será dela também. Esmeralda pergunta a Crisanta se ela acha que o Rodolfo seria capaz de deserdar o José Armando. Crisanta diz que espera que não. José Armando diz à mãe que ainda não sabe quantos dias ficará na capital, mas terá que resolver alguns assuntos. José Armando diz que pediu ajuda ao Sebastião para procurar um apartamento. José Armando diz que Esmeralda e ele decidiram juntar suas vidas até o fim e farão isso. Fátima pede que Dionísio entregue as compras para Jacinta para levar para o quarto da Graziela. Fátima diz a Graziela que depois do almoço poderão ajeitar tudo. Esmeralda agradece a Crisanta e avisa que Dominga sempre dorme um pouco à tarde. Esmeralda pede que Dominga se deite e pergunta se ela quer que ela fique ali também. Dominga diz que sim. Esmeralda pergunta se Dominga gosta da casa e a informa que ficarão poucos dias ali, mas Crisanta disse que a casa é sua e que deveriam morar para sempre ali. Dominga afirma que a casa é dela.
Ela diz que nunca se sentirá dona de nada dali. Firmino chega à cabana de Dominga e não encontra ela e nem Esmeralda, mas sim Lúcio Malavé. Lúcio Malavé diz que está esperando por Esmeralda e Dominga e suspeita que o miserável do José Armando a levou para longe. Firmino diz ao arrombado que ele não tem direitos legais sobre Esmeralda e que ela não é nada dele. O trambolho diz que a razão está do seu lado. Firmino pede que ele deixe as coisas como estão. Firmino diz que Esmeralda não é mais uma mulher desamparada. Florzinha cumprimenta Tula e diz que veio procurar Esmeralda. Tula diz que vai perguntar para Jacinta, pois Graziela e Fátima chegaram agora para almoçar. Florzinha tem um plano. Ela conta para Tula que seu irmão Adrian vai ir para a festa das filhas do seu Marcial, mas não foi convidada para essa festa. Flor diz que pediu para o Adrian namorar com a Zenaida, que é louquinha por ele. Graziela se incomoda e sai. Fátima vai ao quarto de Esmeralda e chama a moça, dizendo que tem uma surpresa para ela. Fátima leva Esmeralda. Graziela está muito aborrecida, achando que Adrien está ficando com outra mulher, transando com outra. Fátima diz a Graziela que vai levar a Esmeralda para entregar para ela as compras. José Armando dá um beijo na amada e ela avisa que Fátima vai lhe dar um presente. Lúcio diz a Firmino que Esmeralda é sua e que aquele homem não pode prendê-la. Firmino diz que Esmeralda não é mais uma pobre camponesa órfã e revela que ela tem uma família, um nome e uma situação que Lúcio jamais poderá chegar. Firmino revela que Esmeralda está na casa grande, porque a casa a pertence, e ela é a verdadeira filha de Rodolfo e Branca Penha Real. Lúcio pergunta se ele ficou maluco. Firmino diz que está dizendo a mais pura da verdade. Lúcio acha isso um absurdo. Firmino pede que o doutor não faça loucuras com a Esmeralda, porque ela está fora do alcance dele. José Armando acompanha a tia até o quarto, para ela dar os presentes de Esmeralda. José Armando pergunta o que significa aquilo. Firmino conta a história do nascimento de Esmeralda para Lúcio, explica a troca dos bebês e tudo exatamente como aconteceu. Lúcio fica abismado com tudo que descobre. Firmino fala que Esmeralda não é aquela menina fraca que ele pensava. Firmino pede que Lúcio desista de Esmeralda e que deixe que ela seja feliz. Lúcio não diz nada e sai magoado. Fátima diz a José Armando que Esmeralda precisa de roupas e pede que ele não interprete mal sua generosidade. Esmeralda agradece pelas roupas, mas diz que só ficará ali por poucos dias. Fátima esclarece que sua intenção é boa. José Armando vê que a roupa é brega e ridícula e diz a Fariseia que ela dar roupas assim para Esmeralda é humilhante. Fátima diz que só quer que ela se sinta à vontade. José Armando se enfurece com a tia e quase bate na vagabunda. Esmeralda agradece pelas roupas e decide sair. José Armando decide levá-la para o quarto de Dominga. José Armando rejeita a roupa que Fátima deu para Esmeralda. Graziela diz à mãe que não foi nada lindo o que ela fez, pois ela fez isso para humilhar a Esmeralda. José Armando leva Esmeralda ao quarto de Dominga. José Armando diz que está começando a descobrir que sua tia é capaz de tudo. José Armando tranquiliza a esposa, dizendo que pedirá a Crisanta para arrumar uns vestidos bons para ela e também comprará alguns na capital. Ele diz que chegando na capital, ligará para o Dr. Lascaino para falar sobre a operação. José Armando pede que Crisanta vá ao quarto de Graziela e pegue a roupa que sua tia comprou para doar, pois não quer que Esmeralda vista aquilo. Lúcio chega em casa muito triste e decide se refugiar na bebida novamente. Joana vê que ele está muito triste e afirma que essa obsessão vai matá-lo. Fátima pede a Graziela para colocarem essa roupa numa bolsa, pois quando José Armando estiver fora, convencerá a pobretona da Esmeralda a usar aquelas roupas bregas. Branca e Crisanta chegam ao quarto. Branca pergunta se Fátima comprou aquela roupa. A nojenta diz que sim. Crisanta diz que José Armando pediu para ela pegar para jogar fora. Branca critica Fátima por ela ter ido comprar aquele tipo de roupa para Esmeralda. Branca permite que Crisanta jogue aquela tralha toda no lixo. Fátima, debochada, pede desculpas, mas diz que é difícil se relacionarem com gente diferente do nível delas. Graziela diz a Fátima que ela está passando de todos os limites. Fátima diz que esse é só o princípio e precisam acabar com a vida dessa infeliz, para que ela se arrependa de ter cruzado o caminho delas.
Já escureceu. Florzinha chama Adrian para irem à casa do Marcial. Ela pede que ele dê em cima de uma das filhas do Marcial, pois foi à casa grande, e disse a Graziella que ele iria à festa ver uma menina, que é louca por ele. Flor relata que Graziella ficou ardendo de ciúmes. Adrian pede que Flor não diga mais seu nome na frente da Graziella, pois para ele ela morreu para sempre. Graziella acha que Adrian deve estar se divertindo horrores, dando em cima de alguma caipira por aí. José Armando diz a Esmeralda que falou dela com sua mãe e pede que ela não tenha medo de se aproximar. Esmeralda conta que sentirá saudades dele. José Armando diz que ficará impaciente para encontrá-la novamente. Ele diz que está louco para levá-la para começarem uma vida juntos. José Armando pede para se despedirem, pois vai viajar amanhã de manhã. Os gostosos se beijam. Ela fica triste, pois ficará sozinha. Ele diz que quando voltar, irão juntos para a capital, e ela será operada, e voltará a vir. Ela pede que ele não demore, e eles seguem se beijando. No dia seguinte, Graziella dá bom dia ao Adrian, e diz que pensou que ele iria mais tarde devido à festa de ontem. Ele a ignora e sai. Graziella se irrita por ele não querer dar atenção a ela. Graziella pergunta a Dionísio que horas o José Armando viajou. Dionísio diz que ele foi bem cedinho. Florzinha ajuda Tula nos preparativos da comida. Adrian leva o leite até a cozinha. Tula diz que vai fazer um doce de canela. Ela pede que ele se sente e tome o café. Dominga arruma sua cama. Esmeralda diz que o José Armando já foi embora e agora estão sozinhas. Esmeralda diz que está com muito medo, caso Rodolfo volte antes do previsto e as expulse dali. Dominga segue afirmando que aquela casa é de Esmeralda e que eles precisam aceitá-la. Dominga diz a Esmeralda que ela é filha de Rodolfo. Esmeralda pede que ela se acalme. Crisanta aparece e vê que Dominga está nervosa. Dominga pede que Crisanta diga a Esmeralda que ela é filha dele. Crisanta prefere não dizer no momento. Esmeralda pede que Dominga se acalme. Jacinta leva um chá para Dominga e Esmeralda. Jacinta diz que elas podem descer para tomar o café quando quiserem, pois já está pronto. Fátima se aproxima do campo e vê Melésio próximo à fazenda. Ele se apresenta e diz que é o bobo Melésio e que quer ver sua rainha Esmeralda. Fátima diz que já poderia imaginar. Ele pergunta onde Esmeralda está. Fátima estranha os modos e comportamentos do caipira bobão. Ele quase a derruba. Fátima se assusta e avisa que Esmeralda está dentro da casa e que ele não poderá ir lá. Melésio pede que Fátima avise Esmeralda que ele está ali. Melésio diz que trouxe uns morangos para sua rainha. Ele avisa que aquela casa é da sua rainha. Fátima diz que a casa é da família Penha Real e que Esmeralda é uma caipira ambiciosa. Melésio diz que sua rainha é dona de tudo aquilo, porque ela já se casou com o Dr. José Armando. Fátima fica passada. Esmeralda, capítulo 37. Fátima pergunta de onde ele tirou esse absurdo. Melésio diz que quer dar os morangos para Esmeralda. Fátima diz que pode entregar. Melésio não deixa. Fátima avisa que Esmeralda está dormindo e pede que ele lhe dê os morangos, pois levará para ela. Melésio acaba dando para Fátima. Assim que ele sai, Fátima joga todos os morangos no chão. Fátima planeja se livrar de Esmeralda o mais rápido possível. Florzinha pergunta como Esmeralda se sente na casa grande. A moça diz que está um pouco atordoada. Flor pede que ela fique feliz, pois se ela está ali é porque a família a aceita. Esmeralda diz que o pai do José Armando está viajando e que nunca teria aceitado ali. Ela explica que Branca até que lhe trata bem, mas fica sem graça com ela, pois não cumpriu com o que ela pediu. Flor diz que Branca foi pedir justo para ela se afastar do José. Esmeralda afirma que é pouca coisa para ele. Flor ressalta que o mais importante é que ela está ali, e é a esposa do José Armando. Florzinha diz que o Lúcio vai enlouquecer quando souber que ela já está casada. Lúcio não cansa de beber. Fátima conta para Branca que José Armando e Esmeralda ficaram à noite fora de casa, sozinhos, e não estão se comportando como dois noivos. Fátima diz que Esmeralda deveria manter as aparências e ser decente. Fátima diz que julga pelo que vê e acha um descaramento.
Esmeralda e José Armando ficarem fora de casa até quase meia-noite, quando todos estão praticamente dormindo. Fátima diz que ficou acordada para vigiá-los. Branca diz que José Armando seria incapaz de cometer alguma imoralidade. Fátima diz que ele é homem e quando a mulher não coloca um freio, acontece o pior. Branca decide descansar. Fátima passa o tempo lendo revistas. Ela vê Esmeralda com dificuldades para andar pela casa e ri da moça. A Pateta acha graça ao ver Esmeralda esbarrando em móveis. Esmeralda se sente perdida e quase cai. Ela grita por ajuda. Crisanta chega e a socorre. Crisanta pergunta se Fátima não viu. Fátima diz que sim, mas que quis deixar Esmeralda sozinha para que ela aprendesse. Já na capital, José Armando tenta se comunicar com Álvaro. Ele combina com a enfermeira de visitar Álvaro hoje mesmo. Crisanta diz a Fátima que Esmeralda precisa de ajuda para se locomover. Fátima diz que percebe que Esmeralda não pode andar sozinha por aí. Fátima pede que Crisanta deixe com ela, pois cuidará de Esmeralda e ensinará ela a andar pela casa. Fátima diz que podem começar agora mesmo com as aulas. Fátima puxa Esmeralda com força pelo braço. Fátima mostra onde tem alguns móveis e auxilia Esmeralda a contar os passos até chegar a certos cômodos. Branca chama Dominga para conversarem. Branca fala que está feliz por ela ter melhorado e gostaria de saber mais sobre a vida da Esmeralda, já que seu filho está muito entusiasmado por ela. Dominga diz que Esmeralda e José Armando estão muito apaixonados. Dominga fala que o índio Ofélio as atacou, amando de Rodolfo, e queria expulsá-las das terras. Branca diz que não consegue entender tudo isso, pois Rodolfo tem por ela uma gratidão especial. Dominga diz que ele odeia Esmeralda e é um enorme pecado ele não gostar dela. Branca diz que está torcendo para o seu marido não voltar antes da chegada do José Armando. Jacinta percebe que Rodolfo mandou um telegrama dizendo que chegará amanhã bem cedo. Branca diz a Dominga que não entende porque seu marido odeia tanto a Esmeralda. Fátima leva Esmeralda até Dominga e Branca. Ela diz que levou Esmeralda para conhecer os cômodos da casa, para evitar de ficar esbarrando em todo lugar. Branca diz a Esmeralda que está feliz, por Dominga estar se recuperando cada dia mais. Esmeralda diz a Branca que ela já deve estar pensando muito mal dela, já que não cumpriu com o que ela prometeu. Jacinta avisa Fátima que chegou uma carta de Rodolfo no telefone, que chamam de fax. Fátima diz que avisará a Branca sobre a notícia. Branca diz a Esmeralda que foi uma imprudência da sua parte pedir a ela para sair dali pelo seu filho. Branca diz que mães também se enganam e relata que a felicidade do José Armando está ao lado da Esmeralda. Esmeralda diz que sabe que é pouca coisa para o José Armando, por ser pobre e cega, e nem entende porque ele se apaixonou por ela. Branca diz que ela é muito linda, não só fisicamente, mas pela doçura que ela tem na alma. Esmeralda diz que queria que ela gostasse dela. Branca diz que o fato dela gostar tanto do seu filho já é suficiente para gostar dela. Elas se abraçam e Dominga comemora feliz. Adrian observa Graziella indo para a piscina tomar sol. Jacinto o aconselha a largar de ser besta e procurar alguém do mesmo nível, pois caso não seja correspondido, o fracasso doerá menos. Fátima lê o fax que Rodolfo mandou, dizendo que chegará amanhã bem cedo. A Fariseia diz que vai preparar o caminho. A Boboca planeja algo macabro contra a Esmeralda. Adrian segue admirando Graziella de longe. Graziella não percebe que ele está lhe olhando. José Armando vai à clínica da cidade, no consultório de Álvaro. Álvaro pergunta se ele recebeu a carta que ele mandou. José Armando diz que não recebeu carta nenhuma. Álvaro avisa que está à disposição para operar Esmeralda assim que ele quiser. José Armando diz que trará Esmeralda em alguns dias. José Armando pede ajuda a Álvaro para conseguir emprego no hospital. Álvaro diz que ele poderia montar o próprio consultório, já que tem muito dinheiro. José Armando diz que sairá de casa e não terá o apoio da fortuna do pai. Álvaro fica incrédulo. José Armando diz que pretende ser independente e não quer ter a ajuda da família. Álvaro promete ajudá-lo e pede que ele seja seu auxiliar amanhã numa operação.
Fátima leva Esmeralda à capela e diz que imagina que ela gostará de vir rezar de vez em quando. Esmeralda diz que gosta de ir à igreja e sempre reza para a Virgem de Guadalupe. Esmeralda diz que se casará pela igreja com José Armando quando puder. Fátima diz que espera que assim seja, pois há homens que fazem muitas promessas e quando conseguem o que querem, abandonam as mulheres como um traste velho. Fátima leva Esmeralda até a capela da fazenda. Lá, Esmeralda se ajoelha e começa a rezar. Esmeralda reza para que a santa não permita que o José Armando brinque com ela e a engane. Crisanta comunica a Dominga que a dona Fátima se ofereceu de mostrar a casa para Esmeralda. Dominga diz que não gosta da Fátima. Crisanta diz que Fátima é egoísta e ambiciosa demais. Fátima e Esmeralda estão sentadas, tomando um pouco de sol. Esmeralda fala que seu amigo Firmino sempre fala com ela do sol, da lua e das estrelas. Fátima pede que Esmeralda fique ali, pois pedirá a Jacinta uns refrescos para elas. Esmeralda teme que Graziella não se sinta à vontade de fazer companhia para elas. Fátima fala que sua filha não é nada rancorosa. Fátima atravessa para o outro lado da piscina e finge que machucou o tornozelo. A bruxa grita por ajuda e sinaliza para Esmeralda o lugar que ela tem que vir para ajudá-la. Fátima sinaliza o lugar errado e Esmeralda acaba caindo dentro da piscina. Esmeralda quase morre afogada, mas Graziella chega a tempo, pula na piscina e socorre a moça ingênua. Crisanta diz a Jacinta e Dominga que quando Esmeralda voltar, irão para a sala de jantar. Jacinta avisa que Esmeralda está com Fátima, perto da sala do santo. Crisanta avisa Dominga que essa sala fica perto da piscina e lá tem uma escultura de São Francisco de Assis. Graziella pergunta à mãe o que aconteceu. Fátima diz que machucou o tornozelo e deixou a Esmeralda sozinha por um tempo. Esmeralda percebe que está correndo perigo por estar perto de Fátima e chama por Dominga. Graziella pede que Esmeralda se acalme, pois vão levá-la até a Dominga. Fátima pede que Esmeralda se acalme, pois não ocorreu nada e foi apenas um susto. José Armando fala com Sebastião e o avisa que em poucos dias trará Esmeralda para a capital para ela operar. Ele diz que se casou em segredo porque seu pai não queria permitir o relacionamento de ambos. Sebastião diz que Branca não permitirá que ele saia de casa. José Armando diz que sua mãe é muito boa e gosta dele e tem respeito a ela e seu pai. Sebastião diz que assim que ele for embora, encontrará um apartamento para que ele se instale com a Esmeralda. Jacinta e Graziella levam Esmeralda de volta para o quarto e avisam que ela caiu na piscina. Dominga e Crisanta ficam muito preocupadas. Esmeralda diz a Dominga que pensou que iria se afogar e morrer. Esmeralda sofre. Esmeralda agradece a Graziella por ter salvo sua vida. Já pela noite, Branca diz a Esmeralda que está muito sem jeito com ela. Esmeralda diz que tudo foi um acidente. Dominga diz que Esmeralda estava tremendo muito. Branca leva Esmeralda para a sala de jantar. Crisanta comenta com Dominga que está pedindo a Deus para que o coração de Branca seja tocado por Esmeralda e que algo dentro dela faça com que ela a ame muito, mesmo sem saber da verdade. Dominga diz que Crisanta deveria já dizer a verdade. Crisanta diz que ainda não, e é melhor esperarem, pois tem medo do que possa acontecer quando Rodolfo chegar. Crisanta diz que José Armando voltará antes do Rodolfo. Dominga diz que fica feliz, porque Esmeralda, estando na casa grande, está salva do diabo do Dr. Malavé. Lúcio segue num estado drástico de depressão, só pensando em Esmeralda, e segue trancado no escritório o tempo todo, obcecado em suas memórias bonitas, que são a maioria de Esmeralda. Joana grita para ele destrancar a porta, pois vai acabar morrendo lá dentro. Lúcio quer morrer. Rodolfo chega à casa grande da capital. O caseiro avisa que José Armando chegou ontem bem cedinho. Rodolfo diz que talvez volte com o filho juntos para a casa grande. A governanta avisa Rodolfo que José Armando deixou o quarto trancado e preferiu não chamá-lo, pois ele estudou a noite toda. Rodolfo chega ao quarto do filho e percebe que ele não está lá. Rodolfo diz a Amélia que José Armando não está ali. Amélia diz que ele deve ter saído bem cedo. José Armando conclui a cirurgia de um paciente de Álvaro e Álvaro comenta que a operação foi um sucesso. Álvaro diz que a operação da Esmeralda será mais simples e não consegue entender por que ela não foi operada antes. Álvaro diz que esse médico que manteve Esmeralda enganada durante anos deve ser louco. José Armando diz que é um homem amargurado e doente.
Joana percebe que Lúcio está ficando doente. Lúcio diz que Esmeralda está na casa dos Penha Real e revela que perdeu sua amada e agora sua vida não tem mais sentido. No terraço, Esmeralda pergunta a Branca como Fátima está. Branca diz que ela já está com o tornozelo melhor e em poucos dias se recuperará totalmente. Esmeralda diz a Branca que agora que Dominga está falando, acha que é melhor voltarem para a cabana. Branca diz que é melhor ela continuar ali até a chegada do José Armando. Branca pergunta sobre o Dr. Malavé. Esmeralda diz que ele não gosta de falar com ninguém e nem de se expor tanto e parece ser inseguro, mesmo sendo muito inteligente. Esmeralda diz que ele gosta muito dela e cuidou dela como um pai. Lúcio desabafa seus sofrimentos com Joana e diz que sente vontade de gritar e destruir tudo que está ao seu redor, mas em vez disso, tudo que faz é cair e deseja morrer sozinho, mas não consegue. Joana diz que sempre tentou evitar essa dor e avisa que Esmeralda gosta dele como um pai e seria natural ela se apaixonar por alguém da idade dela. Joana diz a Lúcio que ele não quis escutá-la e agora está obcecado por Esmeralda. Ela pergunta o que ele fará agora. Joana sente pena do monstro. Ele sente vergonha e pede que ela não sinta pena dele. Crisanta chama Branca para irem para a cidade com ela e Dominga. Branca não quer ir, mas pede que elas tragam umas velas. Crisanta diz que vai passar na igreja e Dionísio levará elas. Esmeralda diz que esperarão elas ali. Branca chama Esmeralda para entrarem, pois ali está calor demais. Esmeralda diz que está sentindo uma angústia enorme. Branca diz que deve ser pelo que ocorreu ontem. Fátima olha pela janela. Graziela pergunta se ela está esperando alguém. Fátima avisa que tudo está a favor delas, pois Crisanta e Dominga saíram. Graziela suspeita que a história do tornozelo foi a armação da mãe. Fátima avisa que realmente se machucou. Branca pergunta a Esmeralda quem foram os pais dela. Esmeralda diz que a Dominga sempre lhe disse que eles trabalhavam na casa grande. Ela conta que seu pai morreu num acidente e sua mãe morreu ao dar à luz. Fátima percebe que Rodolfo já chegou. Fátima pede que Graziela vá chamar a Branca e diga que ela está precisando dela. Branca diz a Esmeralda que ela lembra muito sua mãe, e sua mãe era muito parecida com ela quando tinha a idade dela. Graziela chama Branca e diz que sua mãe está pedindo para ela ir vê-la. Branca sai e Esmeralda fica sozinha na sala. Branca chega ao quarto de Fátima e a safada reclama de dor. Rodolfo entra na casa grande e Esmeralda ouve os passos dele. Ela pergunta quem é que está ali. Esmeralda, capítulo 38. Rodolfo fica muito irritado ao ver Esmeralda ali. Esmeralda se assusta ao escutá-lo. Ele pergunta o que ela está fazendo naquela casa e como se atreve a aparecer ali. Fátima pede perdão a Branca e avisa que está morrendo de dor no tornozelo. Branca diz que elas têm o remédio que estavam dando para Graziela e ela pode tomar esse. Jacinta avisa Branca que o Rodolfo já chegou e está na sala quase batendo na Esmeralda. Branca sai e Fátima ri e anda normalmente. Fátima sai para apoiar Rodolfo. Rodolfo ameaça mandar Esmeralda para a cadeia por ela entrar em sua casa sem sua autorização. Branca pede que Rodolfo deixe Esmeralda em paz e que não a machuque. Rodolfo pergunta o que significa aquilo. Branca aceita explicar, mas pede que ele se acalme. Rodolfo diz que agora que fica sabendo das coisas que elas fazem pelas suas costas. Ele pergunta o que aquela pilantra faz ali. Fátima diz que o José Armando a trouxe para Branca cuidar dela enquanto ele foi para a capital. Rodolfo se enfurece ao saber que José Armando foi cuidar dos preparativos do casamento com Esmeralda na capital. Ele diz que jamais aceitará na sua família uma miserável caipira cega e jamais dará seu consentimento para ele se casar com ela. Crisanta conversa com Dominga sobre a estadia dela e de Esmeralda na casa grande. Dominga diz que tem se sentido muito bem lá e nunca tinha dormido nem comido tão bem. Crisanta fica feliz. Dominga comenta a peça que o destino fez e ressalta que ninguém poderia imaginar que aquelas crianças que nasceram no dia da tempestade iriam se apaixonar. Dominga diz que isso foi coisa de Deus. Crisanta argumenta que Dominga tem sorte e de agora em diante tudo será diferente e ela ajudará a criar os filhos de Esmeralda e José Armando. Na capital, José Armando consegue um apartamento para morar com Esmeralda e visita o lugar. Ele comenta com o amigo Sebastião que achou aquele lugar muito agradável. Rodolfo pede que Branca e Fátima tirem Esmeralda dali agora mesmo. Branca implora que ele espere que José Armando volte. Rodolfo nega e diz que Esmeralda sairá, senão ele mesmo a tirará.
Branca suplica que ele a escute. Dominga diz a Crisanta que Deus coloca as coisas no lugar no momento certo. Crisanta reafirma que as coisas irão se solucionar assim que Esmeralda e José Armando se casarem. Dominga revela que eles já estão casados e que se casaram em segredo. Crisanta se assusta e teme que Rodolfo faça algo. José Armando diz a Sebastião que tem muita certeza do que está fazendo e que pensou muito sobre o assunto. Ele diz que se seu pai não aceitar a Esmeralda, terá que esquecer que ele existe. José Armando fala das qualidades de Esmeralda para Sebastião. Rodolfo segue muito furioso. Ele pega Esmeralda pelo braço e tira ela de sua casa. Branca não consegue fazer nada para impedi-lo. Fátima comemora o que está acontecendo e Branca sofre e chora. Crisanta diz a Dominga que está preocupada com a reação do Rodolfo, mas acha que quando ele souber que Esmeralda e José Armando estão casados, acabará aceitando a decisão. Dominga fala que Esmeralda morre de medo desse homem, porque ele sempre a tratou mal. Elas torcem para que Rodolfo deixe o orgulho de lado. Graziela volta para casa e vê que a tia está chorando muito. Branca diz que temia que isso iria acontecer. Fátima diz que Rodolfo ficou muito histérico e levou a Esmeralda embora dali à força e quase bateu nela. Graziela pede que a tia não chore. Branca diz que José Armando não irá perdoá-la e que Rodolfo humilhou Esmeralda duramente. Dominga e Crisanta voltam para a casa grande com as compras que fizeram. Jacinta e Tula colocam a fofoca em dia e falam sobre os últimos acontecimentos da fazenda relacionado ao que Rodolfo fez com a Esmeralda. Graziela segue consolando Branca e diz que quando José Armando chegar, ele buscará a Esmeralda na casa dela. Crisanta pergunta por Esmeralda. Joana deixa o café da manhã de Lúcio para ele tomar. Ela aconselha ele a passar um tempo com a família, pois Esmeralda não voltará mais. Lúcio diz que o fogo que tem dentro dele só apagará com a vingança. Ele diz que se tivesse Esmeralda em suas mãos, faria ela em pedaços. Joana fica em choque com as palavras do demônio. José Armando agradece a Álvaro pela ajuda dele. Álvaro diz que o salário não será tão alto, mas já será bom para ele se manter ali. Álvaro diz que ele tem a vaga e poderá começar quando quiser. José Armando diz que buscará Esmeralda para ele fazer a operação nela e já se instalarem ali. Crisanta chora ao saber que Branca permitiu que Rodolfo levasse Esmeralda embora dali. Fátima diz que Rodolfo estava furioso, com o demônio no corpo, e levou Esmeralda arrastada dali. Crisanta repreende Branca por ela ter permitido isso. Branca segue chorando e afirma que não pôde impedi-lo. Fátima diz que Rodolfo deve ter levado Esmeralda para o barraco dela. Rodolfo chega à casa de Lúcio Malavé com Esmeralda e entrega a moça para ele. Lúcio fica surpreso. Esmeralda pergunta onde está e quem está ali. Lúcio fala e Esmeralda pensa que está em segurança com ele. Branca diz que não devia ter permitido que José Armando trouxesse Esmeralda para casa. Fátima pede que Branca não se desespere, pois Esmeralda não irá falecer. Crisanta diz que se acontecesse algo com Esmeralda, Rodolfo pagaria caro. Rodolfo volta para casa. Branca pergunta para onde ele levou Esmeralda. Rodolfo diz que levou ela para o lugar onde ela deveria estar. Fátima diz que agora só falta o Rodolfo encontrar a Dominga ali. Crisanta diz que é melhor Dominga não saber o que aconteceu e pede para esperarem até amanhã. Branca diz que Dominga saberá de qualquer jeito. Esmeralda abraça Lúcio e diz que sente um alívio de encontrá-lo. Ela diz que estava desesperada e com muito medo desse homem. Esmeralda pergunta por que a trouxeram ali. Esmeralda pede que Lúcio lhe ajude a conseguir trazer Dominga de volta. Lúcio leva Esmeralda para um quarto de sua casa e pede que ela descanse, pois irá trazer algo para ela beber e um calmante. Esmeralda pede que ele a leve para sua casa, pois já deve estar ficando tarde. Já de noite, Crisanta diz a Branca que Dominga está dormindo e até amanhã devem conseguir encontrar Esmeralda. Branca diz que vai pedir para Jacinta deter Dominga no quarto para que ela não faça nada. Crisanta diz que tudo isso precisa ser resolvido da melhor maneira. Branca diz que pressente que algo ruim irá acontecer. Crisanta pensa em dizer toda a verdade de uma vez por todas, mas prefere continuar guardando o maldito segredo. Lúcio dá um chá para Esmeralda tomar. Em seguida ele sai e a deixa trancada. Esmeralda se irrita ao ver que ele trancou a porta. Lúcio volta até ela e diz que ela foi para a casa daquele homem e nem o avisou nada e nem sequer pensou em se despedir dele. Lúcio diz que ela o deixou sozinho e se esqueceu dele. Ele chora.
Esmeralda diz que iria avisá-lo. Ele grita com ela e confessa que sempre ficou preocupado por ela desde que a conheceu e fez de tudo para conseguir o carinho dela. Ele revela que sente paixão e amor por ela. Esmeralda diz que é grata a ele por todo o bem que ele lhe fez, pois ele foi seu mestre, e foi como seu pai. Lúcio diz que não amou ela como pai, mas sim como mulher. Esmeralda fica chocada ao saber dos sentimentos dele por ela. Lúcio diz que a admirava intensamente, com sua paixão enlouquecedora, e sonhava com os beijos dela, as carícias, e a desejava. Esmeralda segue em estado de choque e começa a sentir medo de Lúcio. Ele diz que faria tudo para deixá-la contente e feliz, mas ela não compreendia e escondia seu amor para que ela descobrisse sozinha. Lúcio diz que poderia ter aproveitado as horas que ficavam sozinhos para forçar os sentimentos dela por ele, mas teve delicadeza com ela e se controlou, apesar do tormento que sentia. Ele diz que a ama e diz que talvez ela esteja em tempo de correspondê-lo. Ele pede que ela tente amá-lo. Esmeralda pede que ele não a toque. Crisanta reza por Esmeralda. Ela chora e se acha uma covarde por não ter revelado a verdade. Crisanta teme que Esmeralda esteja morta e afirma para si mesma que, se isso acontecer, se sentirá muito culpada. Lúcio diz a Esmeralda que ela é sua obra, fruto dos seus esforços. Ele reafirma que salvou a vida dela naquele incêndio e, por causa disso, destruiu sua própria vida. Ele culpa ela por ter se transformado num monstro. Lúcio diz que agora ela saberá como ele é. Esmeralda grita. Ela pede que ele não lhe faça nada. José Armando avisa Sebastião que conseguiu um trabalho e, apesar de que não ganhará muito, já se sente feliz. José Armando diz que já quer voltar para casa. Sebastião fica sabendo que José Armando não contou para ninguém da família que se casou com Esmeralda. Esmeralda implora que Lúcio não faça nada com ela à força. Ele obriga que ela toque seu rosto e avisa que é um monstro repugnante e que ela vai ter que lhe amar. Esmeralda grita. Lúcio tenta estuprar ela, mas antes que consiga fazer algo, ela acaba desmaiando nos braços do criminoso. Lúcio se assusta. Amélia avisa José Armando que o pai dele já voltou de viagem. De manhã cedo, José Armando se preocupa e diz que viajará para a fazenda agora mesmo. No outro dia, já pela manhã, Crisanta pergunta se Dionísio viu Esmeralda por aí. Ele diz que não. Crisanta sai à procura da moça, mas não a encontra em lugar nenhum. Branca se preocupa. Crisanta pergunta o que vão fazer quando Dominga souber de tudo o que aconteceu. Dominga procura por Esmeralda e não a encontra em lugar nenhum também. Ela exige que Crisanta e Branca lhe digam onde a menina está e o que o Rodolfo fez. Esmeralda acorda e ajeita seu vestido. Ela teme que Lúcio abusou dela. Ela se atormenta pensando no que aconteceu no dia anterior, quando ele tentou abusar dela. Esmeralda pensa que Lúcio conseguiu cometer o ato. José Armando chega à casa grande. Dominga diz a Branca e Crisanta que vai agora mesmo perguntar ao patrão, pois ele não pode fazer mal a Esmeralda. Ela diz a Crisanta que ela sabe bem o porquê. Dominga diz que não esconderá mais a verdade. Branca pergunta de que verdade Dominga está falando. José Armando entra em casa. Esmeralda chora e só consegue pensar em José Armando. Ela se pergunta por que ele foi embora e a deixou sozinha. José Armando vai ao escritório do pai e pergunta se ele está chateado por ele ter trazido a Esmeralda. Jacinta avisa Branca que José Armando já chegou e que foi falar com o seu Rodolfo. Rodolfo avisa José Armando que expulsou Esmeralda de sua casa. José Armando diz que a casa também é sua e que pertence à sua esposa. Ele revela que se casou com Esmeralda. Rodolfo pede que ele vá embora também. Ele diz que irá, mas exige que o pai lhe diga onde Esmeralda está. Branca chega e descobre que José Armando se casou com Esmeralda escondido de todos. José Armando confirma e afirma que ama Esmeralda e ninguém irá separá-los. Rodolfo diz que já fez isso e separou ele dessa maldita caipira aproveitadora. Dominga pede que Rodolfo calhe a boca e não diga isso. Rodolfo exige que Dominga também saia de sua casa. Crisanta diz que Rodolfo não sabe o que diz e revela que essa pobre infeliz, maldita cega, que ele tanto odeia, é a filha dele. Esmeralda, capítulo 39. Rodolfo, José Armando e Branca ficam chocados. Crisanta diz que não suporta mais o peso desse segredo e está cansada de ficar calada. A velha finalmente abre a boca e diz toda a verdade. Esmeralda, menina que Rodolfo tanto despreza e odeia, tem o sangue dele.
Fátima fica enfurecida e pergunta se Crisanta está com problemas mentais. Crisanta diz que não está maluca e ressalta que não contou antes porque teve medo. Branca quase falece ao vivo na frente de todos. Fátima pergunta para Crisanta que truque é esse. Crisanta diz que é a verdade, a única verdade. Fátima pede que Rodolfo ignore o que Crisanta está dizendo. Dominga diz que Crisanta está certa e a Esmeralda é a que tem o verdadeiro sangue dos Penha Real. Ela diz que a criança que nasceu naquela noite foi Esmeralda, e aquela pobre caipira cega é Esmeralda Penha Real. Todos seguem angustiados. Esmeralda continua trancafiada no quarto da casa de Lúcio. Ela calça seus sapatos e toca na parede do quarto. Esmeralda procura pela saída. Ela encontra uma janela, mas não consegue abri-la. Em seguida, a moça chora e sofre. Esmeralda grita para Lúcio abrir a porta e tirá-la dali. Lúcio chega até Esmeralda e percebe que ela está chorando muito. Ele diz que já está ali e a chama de meu amor. Esmeralda vai até a cama e fica assustada com a presença dele. Ele pergunta por que ela está tão desesperada. Esmeralda pergunta por que ele a trancou. Dominga diz a Rodolfo que trocaram as crianças, mas não foi por maldade. E naquela noite, à luz de velas, Esmeralda nasceu, sem se mexer, e pensou que ela estava morta. Por isso, disse a Crisanta que antes tinha trazido ao mundo um menininho são e forte, e a mãe dele tinha morrido no parto, e o pai dele era o Fabian, peão que morreu tocando gado. Dominga diz que Crisanta estava assustada porque Rodolfo queria um macho como filho herdeiro e que se nascesse uma menina fêmea sem vida ficaria furioso. Dominga diz a Branca que sente pena dela por ter arrancado dos braços dela um pedaço da vida dela e de ter criado a filha dela como uma órfã, sem o carinho e amparo dela. Dominga diz que Esmeralda cresceu na pobreza, como uma flor silvestre da montanha, sem nada. Adrian volta para casa. Ele pergunta por Esmeralda. Dionísio diz que o caso é sério e Crisanta lhe perguntou muito assustada com o sumiço da moça. Dionísio torce para Esmeralda aparecer. Jacinta diz a Tula que as coisas estão ficando cada vez piores. Tula pede que ela não se meta nisso. Graziela aparece e dá bom dia para as funcionárias. As funcionárias avisam a moça que todos estão no escritório do Rodolfo e que o negócio tá feio. Graziela e Adrian se encontram na casa. Ele tenta chamar a atenção dela, mas ela o evita. Adrian diz que ela sempre aparece no seu caminho. Graziela diz que tem sempre o azar de encontrá-lo. Adrian diz que não sabe se é o azar mesmo, ou se é porque ela quer encontrá-lo mesmo. Ela o chama de insolente e sai. Dominga diz a Rodolfo que sempre fala que não são ninguém para mudar a vontade de Deus e que cedo ou tarde as coisas voltam para o caminho certo. Crisanta se culpa e diz a Branca que pediu para trocar as crianças, pois não queria vê-la sofrer. Branca segue chorando. Dominga diz a Rodolfo que fizeram tudo isso para que ele não brigasse com Branca e ele é o verdadeiro culpado de tudo isso. Rodolfo diz que tudo isso é uma grande mentira e pergunta até onde Crisanta está disposta a chegar para ele aceitar a moça. Ele diz que não é nenhum idiota. Esmeralda diz a Lúcio que ele não pode obrigá-la a ficar presa ali e que o José Armando chegará logo e a levará para a capital. Lúcio diz que ela ficará ali para sempre ao seu lado. Esmeralda diz que é a esposa do José Armando. Lúcio diz que ela é sua e que quando achou que tinha perdido ela caiu em seus braços e não escapará. Ele fala que ela é sua de corpo e alma e que a vida dela está presa à sua para sempre. Esmeralda teme que Lúcio a estuprou e pergunta se ele fez isso mesmo e por quê. Ela diz que nunca pensou que ele fosse capaz disso e que agora nem poderá mais voltar para o José Armando. Ela o critica pelo ato que ele supostamente cometeu contra ela. O asqueroso relata que é horrível mesmo e é melhor ela aceitar que jamais poderá sair do seu lado. José Armando pede que o senhor Penha Real lhe diga onde Esmeralda está. Crisanta aparece e suplica que Rodolfo lhe diga onde Esmeralda está, pois jamais mentiria em algo tão sagrado. Branca diz que agora entende por que nunca encontrou o túmulo de sua filha, porque Dominga se recusava a dizer onde ela havia sido enterrada. Rodolfo fica incrédulo ao saber que Branca já sabia de tudo isso desde muito tempo. Joana vai ao quarto de Esmeralda e diz que trouxe o café da manhã para ela. Esmeralda pede ajuda de Joana para que ela lhe tire dali.
Joana diz que não pode, pois Lúcio está do lado de fora vigiando Esmeralda. Esmeralda diz que não quer comer nada. Ela implora pela ajuda de Joana. Joana diz que não conseguirá tirá-la dali. Branca diz a Rodolfo que quando ele disse a Crisanta que queria dar queixa à polícia pelo roubo das esmeraldas, foi quando ela lhe confessou a verdade. Fátima pergunta como Branca escondeu algo tão delicado, porque do jeito que ela está falando, José Armando é um filho de um peão qualquer. José Armando pede que o senhor Penha-Real decida, pois ele fará, mas precisa que ele diga onde Esmeralda está. Rodolfo revela que levou Esmeralda para a casa de Lúcio Malavé. Dominga fica apavorada e José Armando fica em choque. Dominga diz que esse demônio é capaz de matar a Esmeralda. Branca espera que isso não aconteça. Dominga diz que tudo o que fez para salvá-la não adiantou de nada pelo que Rodolfo fez. Crisanta pergunta por que ele quer fazer mal a ela. Dominga diz que Lúcio quer Esmeralda para ele e sente uma paixão doentia pela moça. Branca pergunta por que Rodolfo a levou para lá. Dominga diz que tem certeza que Rodolfo sabia da paixão doentia do Lúcio pela Esmeralda e que por isso fez isso, por crueldade. Mas fazendo isso, ele crucificou a própria filha. Rodolfo se retira. Fátima vai atrás, igual uma cachorra, mas depois vai para o quarto. Dominga diz que sente tristeza de pensar na sua filha. Ela diz a Branca que Esmeralda é como sua filha. Todos temem que Esmeralda já esteja morta e que, se for assim, devem preparar o velório em breve. Crisanta pede perdão à Branca. Branca critica e repreende Crisanta por ela ter guardado esse segredo e diz que todas essas desgraças aconteceram por ela ter ficado calada. Branca torce para que Deus proteja sua filha. Graziela abraça a tia. Joana informa Lúcio que Esmeralda está muito mal e não pode continuar no quarto. Lúcio pede que Joana tire agora a chave da porta do quarto, pois Esmeralda continuará ali, já que a vida dela está unida à dele para sempre. José Armando invade a casa de Lúcio e pergunta por Esmeralda. Lúcio se nega a dizer algo e exige que José Armando saia de sua casa. Os dois brigam aos socos e Lúcio quase é morto por José Armando. Joana o salva e avisa para José Armando que Esmeralda está no quarto dos fundos. José Armando salva Esmeralda e ela se tranquiliza ao ver que ele chegou para buscá-la. Ele a acalma e diz que estão juntos outra vez e ninguém a fará mal. Esmeralda diz que não pode mais voltar para a casa dele. José Armando diz que as coisas mudaram e que aquela casa é dela. Fátima está desorientada. Graziela pergunta o que ela achou de tudo isso. Fátima diz que está com tanta raiva que acha que seu fígado vai atacar a qualquer momento. Graziela acha que estão sobrando ali e que correm riscos de serem expulsas por Esmeralda. Fátima torce para que Lúcio Malavé tenha assassinado Esmeralda. Crisanta segue pedindo perdão para Branca. Branca pede que ela deixe. Dominga diz que Esmeralda nem sequer imagina a paixão doentia que aquele homem sente por ela. Dominga torce para que Esmeralda esteja viva. Branca continua em lágrimas. Crisanta segue afirmando que foi culpada de tudo, mas que fez isso pelo bem. Branca diz que ela não devia ter feito isso. Branca acaba perdoando Crisanta e a abraça, pedindo para que rezem juntas por Esmeralda. José Armando ameaça processar Lúcio Malavé por ele ter prendido Esmeralda. Lúcio diz que para Esmeralda ele é muito importante e que ela quis agradá-lo ficando ali. Ele exige que Lúcio não procure mais sua esposa. Lúcio dá a entender que significa muito para Esmeralda. José Armando relata que ele nunca mais se aproximará de sua mulher. Lúcio afirma que algum dia Esmeralda voltará para ele. Na capela da fazenda, Crisanta e Branca rezam. Branca diz que seria terrível perder sua filha, agora que acabou de encontrá-la. Crisanta pede que Branca tenha fé, pois Deus devolverá Esmeralda para ela. Branca quer recompensar a filha por todos os anos perdidos, no qual não estiveram juntas. Adrian assusta Graziela. Ele diz que quer saber se eles sabem algo da Esmeralda. Graziela diz que ela já apareceu. Graziela pede que ele não se preocupe com Esmeralda, pois Esmeralda já se tornou dona da casa grande. Fátima reclama com Graziela por ela permitir que Adrian fique se aproximando dela. Graziela pergunta se a mãe quer que Esmeralda as expulse dali. Fátima diz que Esmeralda não fará nada, porque o Rodolfo não a suporta. Rodolfo se atormenta com seus pensamentos. Fátima chega até ele e diz que sente pena dele, pois não consegue aceitar tudo isso. Rodolfo pede para ficar sozinho.
Rodolfo se atormenta com seus pensamentos e sente um terrível remorso por tudo de ruim que fez a Esmeralda quando a humilhou, a maltratou, a desprezou e quase bateu nela. José Armando está levando Esmeralda para a casa grande. Ele percebe ela estranha e triste. Esmeralda diz que sua vida mudou radicalmente e não quer ir à casa dele para ser expulsa. José Armando diz que ninguém, além dela, tem mais direito de ocupar aquela casa. José Armando garante que Esmeralda receberá uma grande surpresa. Joana avisa Lúcio que o almoço ficou pronto. Lúcio diz que não quer comer nada. Ela pede que ele não se deprima outra vez. Lúcio diz que confessou a Esmeralda sobre seu amor por ela, para que ela soubesse até que ponto está em dívida com ele. Joana diz que Esmeralda não deixará o doutor, pois já está casada com ele. Lúcio acredita que Esmeralda se afastará de José Armando por si mesma. Dominga pensa. Ela diz nos pensamentos que não sabe o que acontecerá e teme que Esmeralda lhe despreze por tê-la enganado por tantos anos. Branca e Crisanta chegam e perguntam o que Dominga faz sozinha. Ela diz que está esperando o doutor trazer a Esmeralda. Dominga diz que não vai ser fácil para Esmeralda saber de tudo isso. Rodolfo agora entende que tem uma filha e não um filho. Ele segue indignado com tudo isso e sente vergonha. Fátima diz a Graziela que não aguenta mais, pois a cega já vai chegar e está morrendo dos nervos. Graziela diz que a cega é sobrinha dela e sua prima. Adrian avisa Florzinha que na casa grande todos estavam muito nervosos e não sabem direito o que está acontecendo. Ele diz que só os restam esperar. Curiosa, Florzinha diz que vai ir para a casa grande saber o que aconteceu com sua amiga Esmeralda. José Armando e Esmeralda chegam à entrada da casa grande. Jacinta avisa Fátima que eles já chegaram. Ela também avisa Branca, Dominga e Crisanta. Branca sorri ao ver sua filha de volta. Esmeralda dá boa tarde. Branca abraça e diz que graças a Deus ela está bem. Fátima informa Rodolfo que Esmeralda acabou de chegar com José Armando. Ela pede que ele não continue agindo assim. Fátima diz que crê que Esmeralda se fará de ofendida. Irritado, Rodolfo exige que Fátima o deixe em paz. Graziela passeia na mata e chega até o riacho, próximo ao local onde Adrien está. Branca percebe que José Armando brigou com o Lúcio. José Armando diz que o importante é que Esmeralda está ali. Esmeralda diz a Branca que não queria mais voltar àquela casa, pois não quer causar problemas. Branca percebe que José Armando não disse nada a Esmeralda. Branca decide revelar no mesmo instante. Esmeralda percebe que ela está angustiada. Branca diz à filha que aquela casa é dela por direito e ela faz parte da família Penha Real. Rodolfo continua muito atormentado. Ele diz a si mesmo: ela é minha filha. Minha filha. Esmeralda pergunta por que Branca está chorando. Branca revela para a filha que os pais dela estão vivos. Esmeralda chama Dominga. Dominga pede que Esmeralda se atente ao que Branca irá dizer, porque é tudo verdade. Branca diz a Esmeralda que ela não é filha dos camponeses que morreram, mas sim filha deles, dela e do Rodolfo. Portanto, Esmeralda se chama Esmeralda Penha Real de Velasco.